Oi pessoal, vamos continuar a nossa leitura do texto do Rubem Alves, tá? Essa é a nossa terceira aula que a gente está lendo o texto do Rubem Alves, Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Técnicas. Então, vou compartilhar a tela, a gente vai continuar a leitura de onde a gente parou, certo? Na aula passada, nas duas aulas gravadas passadas, a gente começou a ler esse texto do Rubem Alves. É importante que vocês leiam porque a gente vai fazer algumas atividades valendo nota com base nesse texto, certo? Durante as nossas aulas ao vivo, vocês trazem suas dúvidas, a gente revisa o conteúdo e durante as aulas gravadas a gente avança no conteúdo, certo? Grave esse modo que a gente está fazendo para você não se perder. Assista às aulas e tire as dúvidas na aula ao vivo. Bom, nas duas primeiras aulas gravadas a gente falou sobre o Rubem Alves, que é esse pedagogo, filósofo, psicanalista brasileiro, que tem vários livros interessantes e um deles é sobre a ciência, chamado Filosofia da Ciência e Introdução às Regras. Então a gente falou sobre a diferença entre senso comum e ciência, tá? O que é importante a gente lembrar aqui? Vamos fazer uma passagem rápida aqui só para lembrar alguns tópicos e depois a gente vai avançar. Falou sobre a imagem que a gente tem do cientista e que o cientista é alguém que tem autoridade para todo mundo. Então todas as pessoas tendem a olhar para a ciência como se ela tivesse uma grande autoridade, fosse a possuidora do conhecimento, fosse a dona da verdade, digamos assim. Então os comerciais utilizam a imagem do cientista e da ciência para poder vender mais, né? Então ele questiona se a gente ainda pensa, ou tem alguém que é pago para pensar por nós, seria o cientista, né? Aí ele continua aqui e vai falando sobre a questão da especialização. O especialista é alguém que foca em uma coisa e esquece das outras que estão ao redor. Ele dá o exemplo aqui do pianista, que fica especialista numa técnica, mas não sabe tocar nenhuma música, porque ele só sabe fazer aquela técnica. E aí ele vai dizer, também diz aqui do animal, que se especializa em cores e formas, mas ele se torna incapaz de perceber o mundo, e aí ele não vai sobreviver um animal assim. Então tudo isso o Rubem Alves está falando para comparar com a ciência, certo? Não perca esse raciocínio do autor. Para o autor, ele tem uma frase aqui que ele diz, deixa eu ver se eu encontro aqui. A ciência, cientistas são como pianistas, eles se especializam numa técnica, só. Então o cientista é um especialista, certo? Essa é a crítica do Rubem Alves. Se o especialista é alguém que perde de foco, não vê direito as coisas que estão acontecendo ou que constituem a realidade porque está focado somente numa coisa só, então significa que há um certo prejuízo aí. A crítica do Rubem Alves é nesse sentido. O cientista seria alguém que foca numa coisa e perde de vista as demais, tá? A gente vai voltar a isso com calma, mas lembrem dessa comparação. Então a gente falou sobre o senso comum aqui embaixo e disse que o senso comum, na verdade, é uma coisa que não foi o próprio senso comum que se definiu como senso comum. Porque quem definiu a ideia de senso comum, quem disse o que era o senso comum, foi a ciência, foram os cientistas, né? Então essa ideia de que o senso comum seria uma forma de conhecimento mais frágil, mais fraco, e a ciência seria um conhecimento mais forte, mais seguro, né? Quem colocou essa definição, essa diferença? Foi o senso comum? Não, foi a ciência, o Rubem Alves fala, né? Aqui ele vai falar nisso, ó. Creio que as pessoas do senso comum nunca se preocuparam em se definir, tá? É isso que eu estava falando agora, né? Então, esse modo é um modo apenas de se sentir superior, tá? Dizer que o senso comum é mais frágil e dizer isso a partir da ciência é um modo de garantir-se superioridade. Vamos continuar aqui, ó, onde a gente parou.
Ele está aqui falando, vamos pensar sobre uma dessas pessoas. Que pessoa? Pessoa do senso comum, tá? Uma dona de casa, né? Pega o dinheiro e vai à feira. Não se formou em coisa alguma. Quando tem de preencher formulários diante da informação profissão, ela coloca prendas domésticas ou do lar. Né? Ela se define assim, dona de casa. Uma pessoa comum como milhares de outras. Vamos pensar em como ela funciona lá na feira, de barraca em barraca. Seu senso comum trabalha com problemas econômicos, como adequar os recursos de que dispõe em dinheiro às necessidades de sua família em comida. E para isto, ela tem de processar uma série de informações. Os alimentos oferecidos são classificados em aquilo que é indispensável, desejável e aquilo que é supérfluo. Os preços são comparados, a estação dos produtos é verificada. Produtos fora de estação são mais caros. Seu senso econômico, por sua vez, está acoplado a outras ciências. Ciências humanas, por exemplo, ela sabe que alimentos não são só alimentos, sem nunca haver lido Veblen ou Levi-Strauss, que são dois sociólogos, antropólogos, tá? Ela sabe do valor simbólico dos alimentos. Uma refeição é uma dádiva da dona de casa, um presente. Com a refeição, ela diz algo. Oferecer chouriço para um marido de religião adventista ou feijoada para uma sogra que tem úlceras é romper claramente com uma política de coexistência pacífica. A escolha de alimentos, assim, não é regulada apenas por fatores econômicos, mas por fatores simbólicos, sociais e políticos. Além disto, a economia e a política devem fazer lugar para o estético, o gostoso, o cheiroso, o bonito e para o dietético. Assim, ela ajunta o bom para comprar com o bom para dar, com o bom para ver, cheirar, comer, com o bom para viver. É senso comum? Quer dizer, ele pergunta que essa é a dona de casa quando faz a feira. É. A dona de casa não trabalha com os instrumentos que a ciência definiu como científicos. É comportamento ingênuo, simplista, pouco inteligente? De forma alguma. Sem saber, ela se comporta como uma pianista, em oposição ao especialista em treinados. É aquele cientista lá, o cara lá que ele dá o exemplo, um pianista que se especializa nessa técnica, né? Que seria o cientista. É provável que uma mulher formada em dietética, a dietética é algo parecido com a nutrição, tá? É um especialista em dietas, tá? E dietética. É provável que uma mulher formada em dietética e em decorrência de sua formação, em breve se veja frente a problemas na casa, em virtude de sua ignorância do caráter simbólico e político da comida. Especialista em trinados. Vamos dar uma analisada rápida aqui, tá? É o seguinte. Primeiro aqui, ele continuou com a crítica da ciência, não sei se vocês perceberam. Vamos lá. Aí a doméstica. O que é a doméstica? Talvez seja a profissão menos valorizada, certo? No Brasil, se a gente parar para analisar. As pessoas não valorizam os trabalhos domésticos. Então, se a pessoa não for formada, isso para a mulher, né, no caso, ela não for formada em uma faculdade, aí ela sofre preconceito diante de algumas camadas da sociedade. Ah, ela é do lar, ela é doméstica, como se fosse uma coisa menor. Mas veja que o Rubem Alves está mostrando que uma simples doméstica, de simples não tem nada. Por quê? Porque ela trabalha com problemas econômicos, tá? Ela trabalha com problemas políticos, ela trabalha com problemas simbólicos. Tudo isso, talvez até sem saber. Ó, ela precisa pegar o dinheiro e ter a família toda suprida com aquela compra que ela vai fazer e não pode comprar qualquer coisa. Ela tem que ter um tipo de inteligência específica que às vezes o formado em nutrição não tem, certo? E é senso comum? É senso comum. Só que não é simples como a ciência disse que o senso comum era. Preste atenção. O que o autor quer é que a gente esqueça essa ideia. Ele está problematizando a ideia de que pessoas simples são simples. Ele está problematizando de que o homem comum é um homem menor, é um homem que não é inteligente, porque ele tem uma profissão X ou Y.
como a dona de casa. Então, ó, economia, e aí? Ela sabe que o alimento é simbólico, né? Ele cita esses dois autores aqui, não é importante que a gente saiba, mas ela sabe que não pode dar um chouriço para um marido que é adventista, não pode dar uma feijoada para uma sogra que tem úlceras, porque se ela faz isso, ela rompe com uma política. Então a dona de casa tem conhecimentos políticos de coexistência pacífica em casa. Cada comida simboliza algo. Ela sabe disso. Não é simples o que ela faz, né? E aí estético aqui, essa parte talvez alguém não compreenda. Além disso, a economia deve dar lugar ao estético. Estético aqui significa sensação. Então ela tem que fazer algo gostoso, cheiroso e bonito. E para fazer essas coisas é preciso ter inteligência. É preciso saber cozinhar. Já é outra forma de inteligência. E dietético, porque ela sabe o que engorda, o que não engorda, o que faz mal. Então isso não é nada ingênuo, não é nada simplista, não é pouco inteligente, de forma alguma, tá? E ele termina dizendo que talvez uma pessoa formada em dietética, né, não conseguisse fazer o que ela faz, o que essa dona de casa faz. Certo, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui, nesse parágrafo, só para a gente dar uma lida no Rubem Alves, a problematização que ele faz. A gente avançou mais um pouco nessa aula. E a próxima aula a gente continua avançando no texto, tá? Então sigam as leituras. Até mais, pessoal.